E o assunto de hoje é amamentação e silicone. Vamos começar? Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mamãe Blogueirinha Brasil. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente no Instagram. Bom, gente, pra quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Débora, eu tenho 28 anos e eu tenho um bebezinho de 10 meses. Ele fez 10 meses hoje, dia 25 de outubro. Minha vida. Gente, o assunto de hoje é um assunto que muita gente me pergunta, então eu resolvi gravar um vídeo pra vocês falando sobre isso, que é o meu silicone. Bom, eu coloquei o meu silicone em 2012. Gente, já faz um tempinho, né? Então eu tô com 8 anos já que eu coloquei silicone. Eu coloquei 330 ml. Quando eu coloquei, na época que eu coloquei, o meu médico, ele disse que eu não precisava trocar e que não me atrapalharia na minha amamentação. E bom, eu queria muito colocar, todas as minhas amigas naquela época tinham silicone. Eu era bailarina, bom, eu sou bailarina, né? Então eu trabalhava muito com perfil, clipes e shows. E todas as minhas amigas tinham silicone e aquele peito durinho. E assim, o meu peito não era feio, eu tinha um peitinho bonito. E que com certeza se fosse nos dias atuais eu não teria mudado. Mas eu era... Bom, eu fui muito influenciada. A verdade é essa. Eu era menor, eu tinha 2012, eu tinha 20 anos. Então, assim, eu coloquei, porém, eu me arrependo. E eu vou dizer o porquê que eu me arrependo. A primeira coisa é porque eu acho que ficou grande demais. Eu pedi pro médico, então essa é uma boa dica. Nem sempre o tamanho que você quer vai ser o tamanho que vão colocar em você. Então, normalmente são 3 tamanhos. Um para menor, um que você quer e um para maior. E no meu caso, o que aconteceu? Eu queria 300 ml. Porque, na verdade, quando eu falei com o médico, eu queria 280 e ele falou que não, que eu tinha muito colo e que quase não ia aparecer. E acho que é tudo moda também, né? Acho que naquela época a moda era todo mundo com um peitão enorme. Então eu falei, tá, então 300, eu acho que 300 vai ficar bom. E enfim, a gente fechou em 300. Só que o que aconteceu? No dia da... No dia da... Oh, meu Deus, da cirurgia, o médico disse, né, quando eu acordei com um peito gigantesco, e aí o médico disse que ele tinha testado a prótese de 300 e que não tinha ficado boa, então que eu tava com a prótese de 330 ml. Por quê? Porque ele disse que eu tinha muita pele e que a de 300 ml não ficou boa. É uma diferença mínima? É. Porém, ele colocou de 330 em vez de 300. Então, só assim, é uma dica, se você realmente for colocar, conversa com o seu médico. Meu médico era muito bom, mas assim, eu queria 300, ele botou 330. Enfim. Sobre amamentar. Gente, eu não tive problema algum amamentando. Desde o começo, assim, o problema que eu tive não foi por causa do silicone. O problema que eu tive na hora de amamentar no começo foi porque eu tive que fazer uma cesárea. Caso você não tenha visto o meu vídeo do pós-parto cesárea, eu aconselho você a ver. E depois volta aqui. E bom,
eu tinha muita dor. Eu tinha muita dor para amamentar, porque você precisa segurar o bebê e normalmente você precisa fazer alguns movimentos que eu não conseguia fazer. Então não foi em si o peito. E o meu peito produziu leite normalmente. Nos primeiros dias ficou rachado, mas assim, não tinha nada a ver com o silicone. Então eu quero deixar isso bem claro. Caso você queira colocar silicone e você esteja pensando, será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu não vou? Bom, esse é o meu relato. Eu consegui amamentar perfeitamente. Então, se esse é um problema, né, uma objeção para você, eu acho que não tem por que você se preocupar. Dá para amamentar sim com silicone. E o que aconteceu, assim? Eu acho que o que mais me incomoda dessa nova fase, né? Como eu disse pra vocês, o médico já tinha me avisado que eu tinha muita pele. Inclusive, assim, eu tô falando pra vocês, mas eu tô lembrando, né? Tá vindo uma história aqui na minha cabeça, lembrando como foi 8 anos atrás. Ele disse que eu tinha muita pele. E por causa disso, existe o tamanho, né? Do silicone, existe o formato. No meu caso, eu coloquei formato bola. E também, para quem não sabe, existem diferenças de onde vai ser colocado esse silicone. Se é... não me lembro agora direito, mas o meu foi extra alto. Então era médio, tipo alto e extra alto. Só pra vocês entenderem, deixa eu tirar aqui, tô com top. Só pra vocês entenderem, quando eu acabei de colocar o silicone, meu peito tava aqui assim. Tava tipo... tava aqui. Juro. Tava em cima dessa dobrinha do sovaco, só pra vocês terem uma noção. E ele falou que, como eu tinha muita pele, isso ia ficando mais natural ao longo do tempo, ia caindo. Enfim, então eu coloquei bem aqui em cima e no início ficaram 2 bolotas assim, duras. Mas realmente depois foi criando formato e foi ficando mais bonito, foi ficando com cara de um peito normal. Até que, assim, uns 5 anos depois, sei lá, o meu peito ficou tão natural que muita gente, assim, com minhas amigas, né, falavam, nossa, não parece que você botou silicone. Claro, seu peito tá durinho e tal, mas o formato do seu peito não é aquele formato, tipo, 2 pedras, né. E tem mais uma coisa, eu não coloquei dentro do músculo, eu coloquei em cima. Então, o que segura meu silicone não é o músculo, é o meu corpo. Então, assim, voltando para amamentação, né? Eu tô amamentando exclusivamente já há 10 meses. O que acontece? Dentro desse período, assim, no começo, o meu peito, ele inchou muito, porque no começo da amamentação, o corpo, ele produz muito leite, mais leite do que o normal. Primeiro é pouquinho, né, que é só o colostro. Mas depois, ele produz uma quantidade muito grande, porque o corpo ainda não sabe o quanto o bebê vai mamar. Então fica uma coisa meio desregulada, assim. Então por isso que é bom, para não empedrar, tirar com a bomba, reservar, porque é uma época que você produz muito leite, o seu peito fica gigantesco. Depois, com o tempo, isso vai se adaptando, o seu corpo vai entendendo quanto leite mais ou menos ele vai precisar produzir, a quantidade certa para o seu bebê, que o seu bebê precisa. Então, assim, o meu peito no início ficou gigante, explodia, eu tinha que colocar 1 milhão de absorventes, porque vazava pra caramba. E depois isso foi diminuindo. E o que acontece? Assim, até uns 5 meses atrás, o meu peito tava tranquilo. Ele tava num tamanho ok, assim, e não tinha caído muito. Porém, o que eu percebi
assim, desses 5 meses pra cá, né, que o meu peito, assim, deu uma caída boa. E a minha pele tá muito mais flácida, não só do peito, do seio, mas como da barriga também. Não adianta ficar flácida. Eu passo 1 milhão de cremes, óleo de amêndoa, bio-oil, creme de cacau, enfim, 1 milhão de cremes. Mas, assim, não adianta, porque eles puxam, a produção de leite faz realmente o peito ficar... fica, às vezes, você, por exemplo, você se acostuma a amamentar mais de um lado, que no meu caso é o lado direito. E então um peito fica mais caído que o outro, um peito fica mais vazio, o outro fica mais cheio. Então, assim, é muito importante você estar sempre variando de seio. Tem um momento certo. Você não pode, sei lá, amamentar de uma vez e ficar aqui, sei lá, só 2 minutos e depois de mudar, acho que meu peito já esvaziou e vai para outro. Não, existe um tempo certo. Então, existem 3 fases, se eu não me engano, tá, gente? Do leite. Existe a primeira fase, que é uma fase que o leite é mais água, que quando o neném tá com sede. E aí depois esse leite ele vai engrossando até ele ficar um leite mais gorduroso, que é quando o neném tá com mais fome. Então, se você trocar de peito logo em seguida, o seu neném ele só vai absorver aquele leite que é mais aguado. Então, por isso que é muito importante, assim, tem muita mãe que não sabe por que o neném para de ganhar peso, não tá ganhando peso direito, é porque talvez você, antes dos 6 meses, né, que é uma amamentação exclusiva, talvez é porque você esteja trocando de seio muito rápido. Então, isso é muito importante, é você ficar um tempo com o neném em um só seio. Pelo menos aí de uns 10 a 15 minutos, é o que eu recomendo, é o que eu faço. E depois trocar de seio, porque senão vai ficar um pequenininho e outro gigantesco. E também ninguém quer isso, né? Então, assim, eu realmente eu venho sentindo muita diferença de um peito para outro. É um pouco chato, né? Porque a gente coloca silicone e a gente fica com aquela imagem na cabeça de que o nosso peito vai ser daquele jeito pra sempre. E meu peito, assim, deu uma boa caída. Então, tem muita mãe também que troca de prótese. Eu não sei, eu vou conversar com meu médico, ainda não conversei. Então, vou fazer um segundo vídeo falando como foi, né, a conversa com o médico e o que eu vou fazer a respeito. Tem muita gente que faz masto, que é você cortar a pele que tá sobrando, né? Cortar essa pele. Tem muita gente que também coloca uma prótese maior, porque como a pele estica, então tem muita gente que coloca uma maior que aí fica um tamanho legal. Mas isso aí é só conversando com o médico mesmo. Eu, sinceramente, eu tô achando assim, meu peito tão grande, porque não dá pra ver direito, né? Eu tenho achado meu peito tão grande, é uma coisa que, honestamente, vem me incomodado um pouco. Então, assim, eu fico pensando, meu Deus, se eu pudesse voltar a 8 anos atrás, eu não teria colocado silicone. Porque quando você amamenta, o peito fica gigante. Tá bom, Débora, mas o peito depois volta ao normal. Não sei. Espero que sim, sabe? Eu espero que volte ao normal. Mas eu acho que eu não teria colocado silicone. Meu peito tinha um tamanho normal, assim, não era pequeno, não era gigante, era um peito médio. A única coisa que me incomodava era que ele não era tão durinho, ele era um pouquinho caidinho. Então, assim, se eu quisesse botar uma blusa mais decotada, se eu quisesse botar uma bata, se eu quisesse botar uma blusa mais larguinha, eu tinha que colocar de qualquer jeito algum top ou algum sutiã, porque eu não achava meu peito bonito na blusa. E aquilo me incomodava muito, porque eu via as minhas amigas todas com o peito assim e com aquela bata soltinha e o peito maravilhoso. Então eu acho que aquilo mexia
muito com a minha cabeça, assim, real. Eu acho que era o que mais mexia, o fato de eu ter que colocar o sutiã e eu detestava. Tanto que nos primeiros anos, quando eu coloquei o peito, que meu peito tava durinho, meu Deus, eu não queria botar nada, não queria botar mais nenhum sutiã. Eu vivia sem sutiã e usando bata e tudo e me achava. Gente, e é isso, né? Quem bota silicone é realmente porque quer que o peito fique mais durinho. Enfim, normal. Eu acho que é normal. Acho que qualquer pessoa que coloca silicone fica, né, mostrando mais, assim, quer mostrar mais ou não quer botar um sutiã e tá tudo bem com isso. Ah, mais uma coisa. Às vezes eu brinco com o neném e eu brinco com ele assim na minha barriga, né? Eu deitada segurando ele. E teve uma vez que o neném pisou no meu peito. E, bom, o que eu tenho sentido é que meu peito tá com um formato estranho. E eu não sei, porque eu perguntei pra uma amiga, ela também tem silicone, e ela falou que a prótese dela tinha mudado de lugar. Ai, gente. E eu li também que é muito normal, depois da gestação, ou se você sofreu algum trauma, ou se você não cuidou direito do seu silicone nos primeiros meses, depois, após a cirurgia. Enfim, tem 1 milhão de motivos para isso acontecer, mas a prótese sim pode deslocar. E eu tô muito preocupada. A verdade é essa, assim, eu tô muito preocupada porque eu tenho achado meu peito um peito muito esquisito, muito estranho, assim. A gente sabe quando alguma coisa tá esquisita. E eu tentei dar uma mexida, assim. Eu tenho sentido ele hoje melhor, parece que o formato dele, assim, melhorou. Talvez vocês não vão nem entender o que eu tô falando. Mas eu tava mexendo nesse peito aqui no direito e ele fazia tipo um triângulo. E aí enfim, eu tentei fazer uma massagem, tentei mexer. E eu sentia também, quando eu deitava de lado, eu sentia meio que a prótese, sei lá, aqui assim. Eu sentia a prótese aqui. E a prótese a gente tem que sentir aqui embaixo. Tipo, aqui. E eu tava sentindo ela aqui. Então assim, eu comecei a ficar muito preocupada. Real. Comecei a ficar muito preocupada. Mas eu não sei, parece que assim, eu acho que o movimento que eu tenho feito no seio deu uma ajudada, porque é engraçado, porque no vídeo não dá pra ver. Mas eu fiquei muito assustada, então assim, cuidado. Se você é mãe, se você tá brincando com o seu neném, cuidado, porque eles podem pisar no seu seio sem querer e a sua prótese pode sair do lugar. E ninguém quer isso. Até porque se isso acontecer, provavelmente, se eles não conseguirem mexer na prótese, só com cirurgia. Então, assim, uma cirurgia hoje em dia, a minha cirurgia, naquela época, 8 anos atrás, foi cara, né? Foi 9 mil e todas as minhas amigas colocavam por 6, assim. Então, naquela época, a cirurgia foi 9 mil e foi tipo, caraca, Débora, você pagou muito caro pela sua cirurgia. E hoje em dia o preço tá aí, sei lá, uma barata tá de 10 e uma cara, enfim, vai lá pra cima. Então, assim, é bem caro a colocação de silicone. Eu tenho que ir no médico, eu ainda não fui no médico. E eu vou conversar com ele, eu vou ver se tá tudo direitinho, se tá tudo no lugar, fazer mamografia. Então, assim, isso vai para um outro vídeo. Esse foi mais para explicar para vocês sobre a amamentação e o silicone e como eu venho sentindo, assim, o meu seio nesse período. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativa o sininho das notificações. Nosso Instagram é mamãeblogueirinha.brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu blog também. É www.mamãeblog.com. E é isso, aguardo vocês, gente. Beijo!